Verdade. Esse negócio não Que existe, não. isso? Ah, para com isso, professor. Olha só, Mas, só e aí, o que que você fez de bom? Conte pra gente. pra gente não, só pra você. Só você aí. Não fiz nada demais, assim. Minha esposa fez um café da manhã Um barra bolinho. festa surpresa pra mim. Aham, Conectou meus pais e meus sogros na chamada de vídeo. E aí cantaram parabéns aham. pra mim de manhã. Aí depois fiquei em casa. Cara. Aí tudo que eu fiz no meu Ah, mas aniversário foi foi bom com a comer e sua dormir. esposa. Ah, para, professor. Acho que você nunca teve um aniversário assim, né? Foi diferente. Foi. Foi aniversário com menos pessoas. Foi exótico com a sua esposa. Não, eu já tive vários aniversários exóticos. Teve um aniversário que eu estava trabalhando na hamburgueria que eu tinha. Aí Aham. minha atual esposa, né, na época era noiva, e minha mãe Uhum. organizaram, levaram a família inteira para hamburgueria. Para todo mundo Gente, conhecer. Tinha gente que não conhecia. Aí levou minha família, uns amigos. Assim, foi bom que além de estar todo mundo lá, já estava trabalhando. eu estava trabalhando mesmo, né? Pelo menos ainda ganhei um dinheirinho ali, Um dinheirinho, né? é. Mas aí esse Mesmo. foi o menorzinho que eu já tive. Uma convidada, VIP. Tá? Mas depois vão ter muitos aniversários com muitas É, com certeza. pessoas, família, Com né? certeza. É, Nem fala, o meu quando melhorar, a gente. Oi, Raquel. também. Quarta-feira que vem meu aniversário, é dentro de casa mesmo. É brabo, né, cara? Mas você mora sozinha? Mentira! Oi? Porque eu moro aí com minha mãe, só que minha mãe, ela tá trabalhando, ela é acompanhante. E Ah, ela vai estar com a velhinha no dia, eu vou estar em casa sozinha. caraca, nem seu sobrinho? Às vezes eles escapolem, assim, eles dão, né? Aparecem, não Ah, então. sei. Arrasta eles, faz uma chantagem. Pô, logo no meu aniversário, vou ficar aqui Sim, sozinha. eu vou te ligar, Raquel. Eu Aí vou você te fala, mandar um vídeo cantando parabéns pra você. ó, Tá bom, manda. e aí meninas, tudo bem? Bia, ainda não consegui ver sua mensagem. Yasmin, Júlia, tudo bem? Oi, tudo bem? Professor, tudo bem? E aí, meninas, o que temos? Hoje vocês que levam a Então, reunião. então, a gente tentou mais uma vez na luta na matriz Ansoff, professor. Então, peraí, rapidinho, deixa eu Tá. só fechar aqui a janela. Você é um cachorro latindo? Então, professor, a gente tentou fazer a matriz Ansoff. Aquela questão do primeiro quadrante, que eu tinha até falado com você sobre a influência, Aham. realmente a gente viu que não é viável, não seria uma ideia tão boa assim. Aí a gente continuou no argumento que o Felipe falou, que o produto deles assim, é um diferencial muito grande no mercado. E aí a gente pensou que ele deveria continuar investindo nessa ideia, né, que ele falou, que realmente é diferente no mercado, que é muito bom e tal. E continuar vendo, a gente continuou nessa questão da internet. E aí a gente pensou naqueles anúncios antes dos vídeos no YouTube, que nem teve aquela Betina, é Betina, eu acho, né? Que aqueles videozinhos, sabe? Que são Publicidade, Então, publicidade aqueles comercial. deixa é isso. eu. Calma aí. Bia não tá conseguindo ouvir. Então, gente, vou jogar outro balde de água, água fria em vocês. Esse tipo de publicidade eu acho que funciona muito para empresa que vende para pessoa física. Empresa para empresa, acho estranho, não? O que vocês acham? Tipo assim, você já viu, sei lá, um escritório de advocacia que tem só contrato jurídico para fazendo esse tipo de propaganda? Não sei, eu nunca vi Então, professor, empresa tem a para questão de empresa. ter vários vídeos no YouTube hoje em... Então, tem vários vídeos no YouTube hoje em dia que mostram assim, os passos para abrir uma empresa, sabe? A experiência da pessoa, tipo, a Eles têm pessoa que quer espaço abrir uma somente para empresa. isso. Sim, Eles têm espaço somente Entendeu? para
empreendedorismo, espaço para o empresário. Na internet agora a gente vê muito isso, vê muito parte assim, espaço para empresários, espaço para empresas. Então, a gente achou que Faz seria cabível propaganda entrar. para isso? Sim, propaganda também, inclusive no Instagram. Por isso até que a gente pensou na questão de digital influencer. Sei que agora não tem nada a ver, mas justamente por isso, porque quando as meninas colocaram isso em pauta, eu falei que poderia valer a pena pelo fato de que muitas digitais influencers, né, essas blogueiras, elas acabam tendo que criar um CNPJ. Ou seja, elas têm que passar de pessoa física para pessoa jurídica. Aí, no caso, foi essa a nossa linha de raciocínio. Mas, tirando isso, a questão da publicidade na internet para empresas também vem sendo muito extensa, tanto no YouTube quanto no Instagram, pelo menos que eu já tenha visto. Então, mas você vê, por exemplo, o perfil da líder entrou no seu perfil para ver o que você está fazendo? Ou o perfil da Renner entrou no perfil da líder para ver, para comentar lá alguma coisa? É estranho isso. Não, professor, na verdade a gente não pensou assim, nesse jeito. A gente Era pensou consigo... mesmo no pensamento assim, das pessoas que querem abrir uma empresa, de repente ter a propaganda da Mainô, que tem os softwares que ajuda nessa gestão empresarial, de repente já ser um caminho, entendeu? Porque é um produto assim, mais, entre aspas, mais prático para o empreendedor. O software que eles têm resolve muitos problemas. Mas do O empreendedor. empreendedor que quer importar, né? Não é qualquer empreendedor também. Pelo menos que eu entenda, eles só trabalham com importação e exportação, não é isso? É isso, é foco no comércio exterior. É. Ué, pode colocar isso, então, se vocês acham que faz sentido. Realmente, a gente não conseguiu pensar em mais nenhum jeito, entendeu? É porque, sendo bem sincera, a gente teve muita dificuldade de entender esse mercado. A gente tem pesquisado bastante. É um mercado que a gente não tinha assim, conhecimento, está sendo um pouco difícil da gente Aham. entender. Até essa questão de software também. Então, assim, a gente realmente não conseguiu pensar em nada melhor do que isso. Isso que a Júlia falou, professor, é verdade. Assim, a gente tem tentado trabalhar muito, marcamos até outras reuniões entre nós, Pessoal, debatemos todos muito. os dias a gente está se falando, todos os dias, todos os dias. Maiara, para Todos de os dias, atropelar os praticamente, a outros, gente faz Maiara. isso. Desculpa, Então, sorry. Então, assim, professor, tá muito difícil, porque é um mercado que, como a gente falou, se fosse talvez comida, roupa, outros mercados que a gente já conhece, mesmo assim seria mais fácil, mas é um mercado que para a gente é uma coisa nova. Eu, particularmente, e as meninas também, a gente nunca ouviu falar da empresa. Eu nunca vi um Sim, outdoor, nunca vi nada falar da empresa. Não é uma empresa, porque muitas até empresas eles usam vários canais, né? E eles não, a gente não tem informação sobre é eles. porque vocês não são o público-alvo da empresa. Por isso que você não Não, vê. Entendeu? Eu também não sou sim. público-alvo, eu também não vejo propaganda deles. Então, Esse é justamente o meu medo de a gente focar em marketing digital. Porque eu não sei se ele vai não. atingir o público dele com marketing digital. Seria uma ideia, porque então o público da Mainô é o quê? É pelo boca a boca, porque assim, eu mesmo morava ali em Del Castilho, bem próximo ao shopping. Eu nunca vi mesmo nada, sempre estava lá, eles estavam naquela torre lá do Nova América. Eu nunca vi de verdade. Então, o marketing dele é só o boca a boca. Então, a nossa ideia da matriz Ansoff é de quê? De ampliar, ter um marketing digital, entendeu? Então, eu entendo. Professor, se eu Só quisesse abrir deixa eu uma empresa agora, rapidinho, gente. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: não é porque a gente não vê, que a gente não tem conhecimento, que significa que seja só marketing boca a boca, gente. Pode ser que tenha alguma revista especializada em comércio exterior. Pode ser que tenha algum simpósio especializado em comércio exterior e eles divulgam tudo em plataformas específicas para o cliente dele, né? Não necessariamente é uma coisa que a gente vai ver na rua, porque a gente não trabalha com comércio exterior, a gente não
tem uma empresa de comércio exterior, então a gente não vê, não participa dos meios de comunicação que eles participam. A gente tem que diferenciar isso, não é porque a gente não vê que eles não tenham. Eu acho até que faz sentido vocês perguntarem para ele se ele tem alguma estratégia de marketing digital. Porque pode ser que ele já faça isso tudo que vocês vão propor. Só que vocês não sabem porque, de repente, vocês não são público-alvo dele ou vocês não fizeram a pergunta. Entendeu? A gente perguntou sobre isso. Então, a gente perguntou sobre isso e ele falou que a questão de internet é mais Facebook, Instagram, essas coisas assim. Uhum. E no caso, nós debatendo no grupo, como a gente falou, a Júlia até falou uma coisa assim, que na minha visão eu discordo, que a gente não pensou em nada melhor. Na verdade, a gente pensou em muitas coisas, sendo que muitas coisas a gente perguntou para o senhor falou que não estava se encaixando. Uhum. Sendo que na parte do marketing, todas nós entramos nesse consenso que talvez não que seja ruim, sabe? A partir do marketing deles. Longe disso, pelo amor de Deus. Mas que eles poderiam investir mais, entendeu? Investir pesado. É que a gente não sabe as questões financeiras da Mainô, porque a gente não chegou a perguntar nem nada, e nem esse capítulo exigia isso. Mas a parte do marketing seria o nosso tema, entendeu? Nessa parte aí da Ansoff. Foi o que a gente mais, assim, chegou num denominador comum de todas entrarem. Não, realmente, talvez o marketing precise de mais investimento, de mais atenção. Então, acho que foi por esse caminho que a gente pensou nisso, na publicidade no YouTube, ou até mesmo no Instagram, entendeu? Eu entendo, assim, eu não estou discordando que isso seja uma possibilidade. O que eu estou trazendo para vocês é que, assim, eu acho que talvez faça até sentido vocês confirmarem com o Felipe se isso faz sentido para ele. Porque se ele falar, pô, os meus clientes não estão nas redes sociais, para que eu vou publicar nas redes sociais? Para nada. Não é verdade? Se o cliente dele não está lá, não faz sentido ele publicar lá. Aí, assim, eu acho que quando vocês determinam, como vocês falaram, vamos colocar uma estratégia de marketing digital, vídeo no YouTube, para estimular novos empreendedores a trabalhar com comércio exterior. Vocês concordam comigo que é menor ainda o público-alvo? São empreendedores, então já é menos gente do que a população em geral, e que querem trabalhar com comércio exterior. Então é menor ainda. Não é? Professor, Diga. assim, eu concordo em termos com o senhor, mas vamos lá. Eles trabalham com exportação e importação, certo? Uhum. Tem empresa, de repente, tem uma visão, mas como não conhece a Mainô, possa ser que... Porque, tipo assim, como a gente falou, até então, a gente não era público-alvo deles, certo? A gente não sabia nada da empresa, é um mercado que a gente não conhece. A gente está visando em questão assim, tudo bem, pode não ser um público-alvo, de repente, para ele, algo que ele possa estar pensando, de repente não. Mas, de repente, se a gente mostrar para ele que através disso ele possa vir atrair novos clientes, porque às vezes tem empresas que não tem conhecimento desse tipo de sistema, como que eles trabalham, porque eu lembro que o Felipe falou, até a Júlia ficou, não sei se foi a Júlia ou a Maiara, falou assim, nossa, que ele falou numa das reuniões que ele consegue emitir a nota rápido e liberar o produto rápido de navios. Então, assim, às vezes, tem empresas que têm vontade de ter esse sistema, ter um nicho maior, melhor, para poder ir adiante e não conhece a Mainô. Porque, assim, por exemplo, se eu abrisse uma empresa agora e quisesse trabalhar com importação e exportação, eu poderia buscar, lógico, mas hoje em dia com as redes sociais você encontra, né, empresas oferecendo serviços, botam até para patrocinar, onde você às vezes está numa rede social lá, interagindo, aparece lá uma empresa, um produto, alguma coisa. Mas nem no Instagram, que eu
eu uso, eu vejo eles fazerem isso. Lógico, eles têm um foco, claro. Eles estão com esse para lançar o Recompra aí, que é de distribuidor para distribuidor. Então, assim, o que a gente pensou é talvez atingir uma nova gama de clientes a qual não conhece o produto deles. Sim. E eu não estou dizendo que isso seja impossível de acontecer. Eu só estou dizendo que, por exemplo, a gente não sabe se ele faz isso. O fato de a gente não ver não significa que ele não faça. Significa que nós não somos o público-alvo dele. Porque quando você faz uma propaganda no Instagram, por exemplo, no Google, no qualquer uma rede social, você determina quais pessoas vão ver aquilo. Então você determina onde a pessoa mora, com o que a pessoa trabalha, você determina a idade da pessoa. Você pode determinar, inclusive, qual é o aparelho celular que ela está usando. Então, assim, o fato de a gente não ver não significa que não exista. Foi o que eu falei antes. Se eu não vejo, se vocês não veem, a única coisa que isso indica é que nós não somos o público-alvo. Pode ser que ele já faça isso, ou pode ser que o público-alvo dele não busque isso na internet. Né? Pode ser que se vocês não chegaram a pesquisar concorrentes deles? Pesquisamos. Os concorrentes E fazem postagem do próprio produto ou serviço na internet? Vocês chegaram a ver isso? Sendo bem sincero, eu não cheguei a ver isso não, professor. Eu vi assim, a gente perguntou o que os concorrentes fazem. Na verdade, a gente perguntou para o Felipe quais empresas ele considera concorrente. Aí ele falou. Só que a gente não chegou a pesquisar a fundo o jeito que a concorrência trabalha na internet. Tá, então você só vai dar para ele de informação da concorrência o que ele já sabe. Eu acho que vocês precisam pesquisar isso, né, gente? Até porque pode ser que tenha algum concorrente dele que ele não sabe que existe. E aí vocês descobrem e vão ajudar o cara. Você está fazendo um comparativo com as concorrentes dele pelo que ele sabe que a concorrência faz, mas vocês não pesquisaram a concorrência, então. Uma boa forma de perceber se faz sentido publicar nas redes sociais é você ver se a concorrência está fazendo isso também. Porque se você não vê nem dele, nem dos concorrentes, isso só significa que nós não fazemos parte do público-alvo dele e a propaganda dele não vai alcançar a gente. Assim, querem deixar isso para fechar logo? Podem deixar. Só acho que é uma estratégia que a gente não vai usar. E que não vai ser útil para eles, dessa forma como vocês estão trazendo. Por isso que Então, eu professor, sempre falo, gente, é importante fazer pesquisa, ficar no achismo. Se você não vê que a concorrência está fazendo, o famoso benchmarking, você não vai entender o que ele pode fazer. professor, como o senhor está falando, a gente pesquisou sobre as empresas, Sim. não somente aqueles que ele falou que são as concorrentes dele, a gente pesquisou. Só que assim, não tem muitas empresas no ramo que ele trabalha. São poucas, praticamente são poucas não, Vocês procuraram qual ramo, especificamente? no ramo do que a Mainô trabalha, professor. importação e exportação. É a Exportação. conta Comércio exterior. azul. Isso, a Isso. conta azul, Max Trade, Connecting. Então, professor, só tem um detalhe. Tem uma que ele considera concorrente, eu acho que, assim, não sei se eu vou estar certa nessas informações, mas eu acho que não é só por comércio exterior, é por oferecer às empresas também o suporte que ele oferece o software de gestão, entendeu? Sim. Porque, assim, empresas de comércio exterior, especificamente, tem um monte. Agora, empresas que fazem esse desembaraço aduaneiro / emissão de nota fiscal para comércio exterior, aí realmente tem bem menos.
Tem que ver como é que ele posiciona a empresa e o que faz sentido para vocês. Mas isso aí da concorrência que você quer no projeto, professor, a gente realmente achava, eu pelo menos achava, né? Que era mais pra gente explicar qual era a concorrência, assim, pra turma. E não, assim, pesquisar outras coisas além disso, entendeu? Eu queria realmente saber o que você espera que a gente fale, então, sobre a concorrência no trabalho. Júlia, assim, o que eu acho interessante é você pode trazer só as informações que ele mostrou para vocês? Pode. Isso vai ser útil para quê? Para gente, só. Para ele, como empresa, isso não vai servir para nada porque você não está levando nenhuma informação nova. Então, provavelmente, sua análise não fique tão boa porque você só está trazendo as informações que ele te deu. Então, assim, o que outros grupos estão fazendo? Estão olhando o que cada cliente faz e estão fazendo um quadro comparativo. Ó, empresa tal faz isso, empresa tal faz isso, empresa tal faz isso, atua dessa forma, faz isso, tem esse preço, não sei o que, traz um comparativo. Então, assim, teve até o pessoal da EduPulses elogiou um dos grupos que está trabalhando com eles por conta desse comparativo com os concorrentes, e inclusive trazendo concorrente que ele não tinha percebido que era concorrente. Agora, vocês estão trazendo a informação que ele te deu. Vocês estão confiando 100% no que ele te deu. Pode? Pode. No trabalho acadêmico, isso não vai afetar em nada. Só vai afetar na qualidade para ele. Diga, gente. Tenta falar uma de cada vez. Desculpa, gente, que o meu fone caiu do ouvido, nem. Não é que a gente não tenha pesquisado, a gente pesquisou, mas não dessa forma, entendeu? Que o senhor está falando. A gente pesquisa o que a gente mais tem feito. Professor, a gente está todo dia se falando. Toda hora uma manda mensagem lá, a outra quando vê, responde, e a gente está assim o tempo inteiro trabalhando em conjunto. Só que a gente não tendo essa visão que o senhor está falando, porque por ser uma empresa que a gente não conhece, fica um ramo que a gente não tem habilidade. Tudo bem, que o senhor vai falar, eu acho que é a mesma coisa que eu vou repetir agora, não sei, que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que buscar e tudo mais. Concordo, mas a gente tem feito. Só que a gente está meio que assim, sem saber, porque a gente pensa em várias coisas, eu concordo até com algumas coisas que o senhor fala, mas a gente está assim, sem saber praticamente como lidar com isso, porque é uma empresa, como eu falei para o senhor, se fosse talvez uma empresa de comida, outras coisas, seria muito mais fácil, é um ramo que a gente não conhece. Por mais que a gente busque informações, a gente, tudo bem, como o senhor falou, a gente só está confiando nas coisas que o Felipe falou? Não somente. Mas a maioria das informações que a gente teve de algumas coisas, realmente veio partir dele, por quê? Porque é um ramo que a gente não conhece. Isso aí. Gente, assim, não tô querendo ser chato não, mas assim, a única forma de vocês conhecerem um ramo que vocês não conhecem é fazendo pesquisa. Não estou duvidando que vocês que estejam fazendo pesquisa, que vocês estejam trabalhando. Em momento algum eu falei isso. Tá? Em momento algum eu quis dar a impressão de que vocês não estão trabalhando. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para entender um mercado que você não conhece, tem que fazer pesquisa. Se vocês continuam sem entender, ou vocês não fizeram pesquisa suficiente, ou tem algum problema na pesquisa de vocês. Inclusive, vocês poderiam tirar a dúvida com o próprio Felipe. Então, isso que eu queria falar. Não é que seja que a gente não esteja fazendo uma boa pesquisa, a gente está pesquisando, a gente está procurando. Só que assim, isso aqui é uma área não só que a gente não conhece, como uma área bem difícil. E não só da nossa parte. Ele explicou. A gente perguntando em relação um pouco da área de importação, ele mesmo falou que empresas que demoram um dia para fazer algo, ele consegue fazer em meia hora. Ele falou que todo mundo entrar nesse ramo tem que ter noção de comércio exterior, tem que saber, ele conseguiu o cliente por causa do pai dele, então assim, meio que foi fácil para ele dar, mas ele já tinha uma noção. Então, para a gente estar começando a estudar agora, um pouco de importação, é difícil. Ele falou para a gente, é difícil. E pela forma que o senhor está falando, eu acho que as outras empresas devem estar com um melhor... A gente tem um bom relacionamento com o Felipe, sim. Só que eu vejo que ele fica assim, até mesmo de falar algumas coisas, a gente pergunta as coisas assim, sem tentar ser invasivo, mas ele meio assim. Tanto, um exemplo, ele falou assim,
antes da pandemia, nós queríamos, a gente está pensando em aumentar 100% aumentar 100% da nossa empresa. Ele não disse como, por quê? Aí poderia ser no marketing, poderia dar alguma informação pra gente e ajudar. Mas ele não disse por quê. Ah, vocês não perguntam, a gente pergunta. Só que ele fala porque ele tem que falar, e a gente fica sem jeito de ser invasivo. E o próprio dono, o próprio cara que entende muito de importação, fala que é uma área muito difícil. Imagina a gente que é só estudante de administração. A gente está pesquisando sim, sabe, professor? Mas é difícil, é uma área bem difícil. Gente, Tá ela cortando falou tudo de que agora. tá falando agora. Ela frisou tudo que ele falou. Ele falou, oi? Cortou tudo que você falou. Não, o que a falou é exatamente isso. Tá cortando. Tá picotando. Fala mais devagar, que aí pode ser que... Respira fundo, calma. Vai de novo, Mayara. Então, seguinte, Não, tá picotando tudo. melhor. Mas vai ter que entrar e sair e entrar de novo, que tá picotando. Ou pode ser a conexão dela. Tira o meu vídeo. Tá. Tira o meu vídeo, Mayara. Que aí, de repente, ela saiu. Gente, mas assim, eu não estou questionando se a pesquisa está boa ou não. O que eu estou dizendo é assim, se está faltando alguma coisa, vocês podem perguntar para ele. Ele se disponibilizou em passar as informações para vocês, então vocês não precisam ficar receosas de como falar com ele. Pode falar à vontade. E assim, se vocês acham que o negócio está complicado, que a pesquisa está difícil, não sei o quê, tragam as informações que vocês acham que façam sentido e acabou. As informações que vocês têm. Não adianta, a gente está debatendo assim, aqui a gente está debatendo o quê? Eu estou falando que talvez a pesquisa não tenha sido suficiente em alguns pontos. Vocês estão dizendo que vocês fizeram as pesquisas e que não achou muita coisa porque não tem tanta informação. Beleza, gente, não tem mais o que discutir. Não, professor. Tragam o que vocês têm e pronto. Professor, Diga, Mayara. eu acredito que não sejam as pesquisas, não. A gente pesquisa tanto na internet, quanto com o Felipe e quanto com a Lohane também. Uma gestora de relacionamento com o cliente, que está ajudando também a gente muito. Inclusive, está mandando planilhas do que a gente precisa. E a gente pesquisa externamente também. O problema o X da questão, exatamente o que a Raquel falou. O próprio Felipe, que é o dono da empresa, ele deixou claro para a gente que é um ramo muito, muito complexo. Porque na primeira entrevista que ele falou conosco, ele falou sobre isso. Se vocês vão ingressar nesse ramo, ou que algum parente, ou que algum de vocês já tenham conhecimento, foi o meu que vocês muito que vocês estão fazendo. Um ramo muito complexo. E até mesmo o Mayara, tira o meu vídeo para ver se melhora. Ele fazer uma coisa em meia hora, tirar o seu vídeo, como assim? Vai, fala, tirei o meu vídeo, pode falar. Então, até perdi o que eu estava falando. É porque cortou Ele fala que partes aí, a gente não estava conseguindo entender. Aí eu tirei meu vídeo ele para começou ficar a mais leve. Tá melhor agora? Tá sim. Então, professor, ele fala que ele conseguiu otimizar que para emitir uma nota fiscal ou algo que demoraria um dia para as outras empresas fazerem, ele consegue fazer em meia hora. Mas por quê? Porque o pai dele sabia muito dessa área. E ele já era da área de contábeis, né? Se eu não me engano. Ai, meu Deus, não sei se estou falando besteira agora. Não era isso. Então, ele era da área de contábeis e ele falou que tinha que fazer muito cálculo, que realmente não era difícil. Mas se você já tinha uma base
muito forte nisso, era mais fácil. Sabe? Então, o problema, na minha visão, não são nossas pesquisas, mas sim a complexidade do mercado. Assim, eu não tô querendo que a gente fique discutindo, não, gente. Só quero mostrar o seguinte, Mário, o que você trouxe agora, por essa sua fala, o que eu entendi, tá? Foi que o que ele disse era que se você tem conhecimento da área de contábeis, trabalhar com comércio de exterior fica mais fácil. Isso não significa que seja um mercado muito restrito, muito específico. Pelo menos foi isso que eu entendi do que a Mayara falou agora, gente. Não, pelo contrário, ele falou que tinha que ter noção de comércio exterior para poder trabalhar com isso. Ele foi diretor há muitos anos de uma empresa com comércio exterior. Então ele já Comércio tem essa exterior, é noção. isso. Ele pode ser Aí contábeis, foi ele entendia isso aí. E o pai dele também, ele começou com clientes do pai dele. Por isso que eu também acho que tem uma coisa meio que do boca a boca. Ele já começou com empresas, com clientes, já assim, entendeu? Então, por isso que eu pensei, a gente pensou nessa parte do marketing também, não é só porque a gente não conhece. Claro, a gente não conhece, a gente não tem uma empresa, a gente não, a gente quer ter, mas a gente não tem. Então, eu acho que é muito disso, porque pela história que ele contou da Manu, que a gente vai falar na apresentação, teve muito uma ajuda, um suporte do pai dele. Ele começou com um cliente, um cliente que ficou satisfeito. O cara trouxe meia hora, o que outra empresa demorava um dia. Passa para outro, vai falando com outro amigo empresário. Então, eu acho que é muito do boca a boca. Por isso porque não expandir. É isso que eu quis dizer para o senhor. Poxa, se outros grupos estão tendo mais informações, deve ser porque o empresário, o dono, está falando mais coisas. E às vezes o Felipe não nos fala tanto. Como eu dei esse exemplo de ia crescer 100%, ele falou que agora vai crescer por conta da pandemia de 40% a 70% até o final do ano. Só que ele não nos explicou como ele vai fazer para crescer. Isso ele não nos falou. Entendeu? Então, assim, aí tem coisas também que tanto vai pelo complexo e vai também pelo dono. Às vezes ele demora um dia todo para poder responder a Mayara. Entendeu? Eu entendo que ele também está trabalhando, só que assim, nós precisamos também dele. Então, entende que a gente tem que fazer a pesquisa, que é o complexo que a gente não entende, e também dependemos do tempo do Felipe. Isso, igual também a pesquisa de cliente, que a gente ia fazer a pesquisa de cliente, a gente pediu para poder fazer, só que a Lohane explicou para a gente que não poderia passar o contato dos clientes pelo fato deles serem PJ. E também a questão do sigilo do cliente deles é muito grande. Mas o que ajudou foi a Lohane ter mandado os comentários e ter mandado também as pesquisas de satisfação. Mas vocês chegaram a pedir isso para o Felipe também ou só para a Lohane? Sim, eu pedi para o Felipe também. Aí ele falou assim, então, você fala direto com a Lohane. Aí eu falei com a Lohane, aí foi o que a Lohane, porque a Lohane ela é encarregada diretamente disso. E aí depois você falou para ele que ela não deu autorização? Não, a gente está o tempo todo com eles, professor, mas eles explicaram que tem a questão do sigilo do cliente. Sim, eu entendi Eles não isso, gente. O que eu estou falando é o seguinte. O Felipe é um dos donos. A Lohane é uma gestora. Quem tem mais propriedade para falar alguma coisa? Felipe. Quem tem mais patente na empresa? É que nessa Felipe. questão ele pediu para eu falar com a Lohane. Ele pediu para eu falar com a Lohane, entendeu? Tá, entendi. Ele falou assim, não, resolve isso com a Lohane. Aí eu perguntei para vocês. Se a Lohane não deu, vocês chegaram a perguntar para o Felipe, olha só, a gente falou com a Lohane, como você sugeriu, porém ela falou que não pode liberar porque são dados sigilosos da empresa e ela não liberou os dados para a gente. Vocês falaram isso para o Felipe? É sim ou não, gente? Não, porque como ele falou para a Mayara perguntar tudo para ela, ele passou já o contato da Lohane para tirar algumas questões direto com ela. Como a Lohane passou as informações para a gente realmente não chegou a passar para ele isso, não. Sim. Porque ela é gestora, ela é gestora de relacionamento com o cliente.
Ela que cuida realmente dessa parte. Foi bem visível a diferença, não estou falando de forma alguma, tá? Mal do Felipe, de forma alguma. Mas a forma como ele fala com a gente, é a forma como ela. Ele é o cara dos números. Ele é o dono, o cara que saca das coisas. Ela conversando com a gente foi totalmente, sabe, explica tudo, tranquila, só que tem coisas que é sigilosa. Então, se ele que falou, a gente falar com uma gestora que é responsável por essa área, eu acho que ele entendeu assim, ele deu total liberdade, ó. É com ela, pode resolver essa parte com ela. Só que, mas tem coisa que ela não pode nos passar. Então, mas ele não poderia ter dado autorização para ela? Ele é dono, ele pode fazer o que ele quiser. Da última vez que eu falei com ele, professor, ele nem respondeu. Eu acredito que tenha sido até por falta de tempo. Como a Raquel falou, ele deve estar trabalhando muito, ainda mais agora, de home office. Mas ele nem me respondeu. E da outra vez que eu tinha falado sobre isso, ele falou assim, não, resolve com a Lohane, não sei o quê. De começo, ele estava até dando as informações. Poxa, ele deu muitas informações pra gente. Mas agora, nesse momento, eu acredito que ele esteja muito ocupado, porque da última vez que eu falei com ele, eu acho que ele nem teve como me responder, porque ele só visualizou. Sim. E você chegou a pedir de novo a mesma pergunta que você fez, que ele não respondeu e só visualizou? Professor, porque, poxa, ele visualizou e não respondeu, né? Aí, sei lá, tipo, mandar de novo assim, não sei. Não sei se eu que deveria. A gente tem receio, professor, também de ficar incomodando, entendeu? Gente, o máximo que vai acontecer é falar, olha, eu esqueci. Acontece comigo, por exemplo. Às vezes eu vejo uma mensagem e vejo que é alguma coisa que é mais complicada, que não dá para responder rápido. Aí eu saio da mensagem e marco como não lida. E aí, dependendo das coisas que acontecerem no dia, simplesmente eu esqueço aquilo dali e fica, às vezes, 1 dia, 2 dias para eu responder. Eu tenho, para vocês terem ideia, eu tenho aqui no WhatsApp 59 mensagens marcadas como não lida. Justamente porque eu não tenho tempo de ver tudo. Tem um monte de grupo e tal. Então, assim, uma coisa ou outra, em 1 hora, passa batido. Pode ser que ele tenha visto e simplesmente não ia conseguir responder naquele momento e aí esqueceu. Eu acho que vocês não podem ficar cheios de dedos assim como vocês estão, não, gente. E assim, se vocês estão achando essa dificuldade toda para arrumar dados, faz o projeto com os dados que você tem e fala que foram só esses dados que vocês conseguiram. Paciência. Se não tem outra solução, já está solucionado. Não tem outra opção. Ele vai assistir nossa apresentação? Sim. Pelo menos essa é a ideia. Quer dizer, não essa primeira, né? Só a do ciclo 3, a do projeto completo. Ai, graças a Deus. Ah, tá bom. Tá, do projeto completo. A dessa é só a gente, só a turma. Então, assim, gente, eu acho que... Se já tiver acabado a pandemia, no caso, ele vai assistir pessoalmente ou por vídeo? O ideal era que fosse pessoalmente, mas a gente não tem como prever nada por enquanto, né? É verdade. Diga, Bia. Alguém ia falar? Acho que a Bia ia falar e ela acabou caindo. Aí, gente, assim, o que eu acho que vocês deveriam fazer agora faz o melhor que vocês podem fazer com o material que vocês têm. Já que vocês estão falando que já fizeram todas as pesquisas, que não conseguiram tantas informações, que a maior parte das informações foi a partir dele, faz o projeto com o que você tem à mão. E vamos embora. Não adianta se estressar também em milhões de coisas. Eu vou até mandar uma mensagem para ele, ver como é que está o andamento, para dar se ter um termômetro aí do que está acontecendo. Ele foi o único que não entrou em contato comigo. Das outras 2 empresas entraram em contato, então vou ver com ele o que está acontecendo, se está tudo bem, como que os grupos estão andando. Mas tem um grupo da noite também que está fazendo essa mesma pesquisa com a Mainô, não tá? Com esse Sim. projeto.
Ah, sim, então já fico mais tranquila, que aí o problema não é a gente. Mas assim, professor, não é, acredito eu, Maiara, assim, sei lá, quem sou eu para falar? Mas acredito eu que talvez ele esteja tendo um trabalho muito grande, até mesmo porque ele falou com a gente que agora sobre trabalhar em casa, sobre home office, que ele e todos da equipe se comprometeram. Não, a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar o dobro do que a gente trabalhava dentro do escritório, porque no caso seria em casa, né? Então, é Uhum. exatamente o que você falou. É exatamente o que você falou. Ele não deve ter tido tempo de ver ou algo assim. Porém, a gente também tem aquele receio, né, de incomodar ou então de atrapalhar alguma coisa. Aí tem os dois lados. Tanto o lado dele, claro que ele não fez isso por mal, com certeza, de visualizar e não responder. Mas o nosso também, de, poxa, sei lá, o cara é tão ocupado, tão, de repente, acabar atrapalhando, entendeu? Uhum. Mas se for para falar mais alguma coisa, eu falo, sem problemas. Só não garanto que ele vai responder, porque realmente deve estar com muito atarefado. O que eu tô dizendo é que, assim, se ele não deu um bloqueio em você, tipo assim, olha, Mayara, não posso te responder agora, ou qualquer coisa desse tipo, pode ser que simplesmente ele tem um monte de coisa para fazer e não tenha conseguido te responder naquela hora. Só. Não significa aí o resto, tipo assim, ele não quer falar com a gente está incomodando, não sei o que, isso é da cabeça de vocês. Se ele não falou nada, é da nossa imaginação que está surgindo isso. Então, o que eu estou falando é justamente, cara, se ele não reclamou, se ele não falou, não, agora tudo do projeto vocês vão lidar com a Lohane. Se ele não falou nada disso, então ele não fechou o contato com vocês. Ele simplesmente esqueceu de responder. Até porque o cara é dono de uma empresa, está trabalhando pra cacete, não sei o quê. Não duvido nada que ele realmente tenha esquecido de responder, Sim, gente. entendi. Então a gente tem que dar continuidade à matriz Ansoff. Aí o segundo Tá, vamos quadrante, lá. a Bia teve uma ideia boa. Bia, você pode explicar para ele a sua ideia? Sim, posso, professor? Diga. Então, eu pensei o seguinte: a gente está na era digital, certo? Uhum. Então, a gente trabalha com a internet e tudo mais, correto? Porém, levantei isso hoje devido a uma pesquisa que a Júlia tinha mandado lá no grupo, aí eu fui ler, né? A gente trabalha com o sistema, como até a gente estava falando. Quantas vezes a gente vai ao banco, aí o sistema acaba caindo, a gente não consegue fazer nada. Aí eu pensei o seguinte: a gente lançar um modo, eu não sei bem ainda a palavra correta para falar para o senhor. Para não, né, nem falar, colocar para não falar besteira. De lançar algo em offline, por exemplo, eu tenho a minha empresa, aí eu tenho o sistema deles. Aí deu uma pane geral, fiquei sem internet nenhuma. Tipo assim, como se não tivesse naquele momento uma internet para usar. Mas eu preciso da continuidade, eu preciso daquela documentação, daquele sistema para estar utilizando. Então eu pensei numa forma de lançar algo nesse sentido. Para quê? Para as empresas, além, lógico, de trabalhar 100% online, mas se caso vier a acontecer algo, ter essa possibilidade de trabalhando offline. Entendi. Você chegou a perguntar para ele se ele tem algum tipo de registro dessas coisas que ele possa mandar para as pessoas caso não tenha internet? Não, professor, isso foi algo que, como é que se fala? Que eu pensei hoje, porque a gente está assim, porque a matriz, para a gente pensa, mas a gente, como é uma empresa de um ramo meio que a gente não tem muita noção, não tem muita não, a gente não tem noção. Então, hoje, através desses dados que a Ju compartilhou lá no grupo, aí eu lendo a matéria e
li a matéria, depois fui fazendo as minhas coisas, mas aquilo ficou na minha, tipo, um martelinho na minha cabeça. Aí foi que eu fui e dei a ideia para as meninas, tipo, ter um sistema de suporte offline para estar ajudando a empresa e ao cliente ao mesmo tempo. Então, não sei como funciona o comércio exterior, porém, todas as notas fiscais agora elas precisam ser emitidas de forma eletrônica. Só tipo supermercado, loja assim de roupa, que não necessariamente, que não é obrigado, se não me engano. Mas a maioria das empresas digitais são obrigadas a lançar nota fiscal eletrônica. Mas, professor, isso que o senhor falou tem sentido, porque eu comprei um negócio, aí eles me mandaram até por e-mail a minha nota. Só Então, que tem também um negócio de eletrônico, né? Que eles mandam o código lá, sim, você entra e imprime. Mas, assim, professor, seria um caso de. Com certeza, lógico, que hoje em dia tudo está sendo eletrônico, até muita coisa, você não vê mais papel, é uma coisa muito mais difícil de você ver. Em empresas, eu acredito que possa existir, porque, tipo assim, realmente, a gente não perguntou como a ideia foi, eu tive a ideia hoje, e comentei com as meninas, elas falaram, uma boa, porque a gente não sabe realmente se eles já têm isso. A gente vai, lógico, buscar informações com eles, mas, assim, foi nesse sentido, pensando justamente em sistema, essas coisas, porque muitas das vezes, no caso que eu que tenho uma internet, moro num lugar que eu não tenho uma internet boa, tudo bem, mas empresas, lógico, eles têm uma internet bem melhor do que a gente usa em casa, até porque eles trabalham com sistemas, precisam ter. Então, eu pensei dessa forma para estar ajudando ali naquele momento, sanar a dificuldade tanto da empresa, até para não perder o cliente. aí como é que ele E vai sanar esse problema? Se ele É não um tem. sistema de suporte. É um sistema de suporte offline, professor. É que a Bia explicou, Tá, gente. mas O que eu estou perguntando é o seria um seguinte: sistema de a suporte empresa offline. ficou sem internet. Liga para a Mainô, pessoal da Mainô, preciso de uma nota disso que acabei de comprar, tá? Aí o que a Mainô vai fazer? Ela vai imprimir a nota e vai enviar para o correio? não, professor, o que que seria? Por exemplo, eu tenho o sistema da Mainô. Aí aconteceu de, entendeu? De repente parou o sistema. Eu poderia estar ali, manualmente mesmo, já tendo através do sistema, lógico, os donos da empresa, ou então até um funcionário responsável, caso isso viesse a acontecer, ter tipo uma senha e conseguir imprimir essa nota sem precisar, como se você estivesse digitando um texto normal, imprimiria essa nota, entendeu? Lógico que depois seria lançado, quando o sistema voltasse, seria lançado para ficar registrado, entendeu? É como se fosse um arquivo guardado que a pessoa conseguiria, naquele momento ali do determinado problema, conseguir resolver para não ficar com as operações paradas. Eu entendo, Bia. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: se isso acontecer, pode ser bem provável que você abra margem para as pessoas sonegarem impostos, porque elas vão dizer que o sistema caiu e vão lançar uma nota fraudulenta offline. Primeira possibilidade. Segundo problema, eu acho que isso, assim, as notas fiscais eletrônicas, tá, de empresas que não são de comércio exterior, elas são emitidas como? Você tem o sistema, esse sistema se comunica com a Receita Federal via internet, a Receita Federal recebe imediatamente essa nota fiscal e manda de volta a impressão dela. Então, se a empresa não tem internet, se a Mainô não tiver internet, como que vai mandar para a Receita Federal? Vai criar, ok, vai fazer um bloco, né, vamos supor, faz um bloco, anota lá, igual aquelas lojas de antigamente, e te dá lá. Aquilo dali é cupom fiscal, não é nota fiscal. Aquilo dali não vale para a Receita Federal. Não, olhando por esse lado, eu não tinha pensado na parte que o senhor falou agora sobre sonegação de impostos. Isso aí eu não tinha visto por esse lado, eu só tive uma ideia porque eu pensei em questão do sistema, cair, ter problemas, mas não tinha pensado por essa Então, aí forma a de questão sonegação. de cair o sistema, eles têm que ter um backup.
Ou então eles vão ter que fazer com que a pessoa espere voltar ao sistema para eles emitirem a nota. Não tem como fazer de outra forma. Só uma dúvida aqui rapidinho. O grupo da noite, você acha que eles estão desenvolvendo bem a matriz Ansoff? Eles estão tendo ideias boas? Gente, eu confesso que eu não lembro da matriz Ansoff deles. Eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Eles, a última vez, deixa eu ver, é o grupo do Pedro. A última vez que a gente fez reunião, eles falaram que ainda estavam desenvolvendo a Ansoff. Não falaram nada sobre ela especificamente, não tiraram nenhuma dúvida. Então, não sei como é que tá. Sinceramente, eu não sei te responder. Então, a gente preferiu marcar essa reunião com o senhor, debater assim, porque, tipo, a gente é aluno, né? Nós somos alunas de nossas dúvidas, e o senhor, graças a Deus, é um professor que tenta explicar as coisas bem pra gente, tira nossas dúvidas. Então, assim, é por isso que hoje a gente preferiu trazer para também, porque, assim, imagina você apresentar algo que você não entenda e falar besteiras, porque, assim, a gente está aprendendo, certo? Sim. Lógico que o senhor é o nosso professor, então imagina, se a gente não vem aqui tirar nossas dúvidas com o senhor, chega na hora a gente. Não é que a gente fantasie nem nada, são coisas que a gente pensa, mas é por como ser uma empresa que a gente não conhece muito bem o ramo, então ficaria até assim, uma coisa meio invasiva, né? É a mesma coisa de eu querer botar um cachorro para fazer o trabalho da Mainô. Tô brincando para descontrair, entendeu? Então, assim, a gente fica que a gente tentou vir falar, Não tem desculpa, problema. Tem problema entendeu? vir Eu falar tô só comigo, não. explicando, entendeu? Eu brinquei um pouco, até para descontrair um pouco, Sim, porque a gente fica com dúvidas. Então, assim, é uma matriz que ela é boa, mas porém, assim, para se montar em questão de coisas quando um ramo que a gente não conhece, dificulta um pouco. sim, Bia. Por isso que tem uma parte do trabalho antes de fazer a matriz, né? Uma das partes do trabalho é vocês trazerem lá as informações sobre o setor. Vocês conseguiram as informações sobre o setor? Não muitas, professor, assim, realmente a gente pesquisa na internet, mas não, assim, como que eu vou explicar? Tem alguns termos que a gente não consegue entender, sabe? Quem poderia te Então, ajudar assim, nisso? Felipe. oi? O Felipe poderia te ajudar com os termos que não conhece, ou a própria Lohane. Os dados do setor no sentido assim, você sabe quanto de dinheiro o comércio exterior movimenta no Brasil por ano? Não, agora de cabeça eu não lembro. Mas Sim, deve ter na mas vocês internet, com têm essa certeza. informação? Porque isso são dados do setor. Você sabe se o setor vai crescer ou diminuir esse ano? Então, gente, é isso que eu estou falando. Por isso que eu estou comentando das Antes da pesquisas, pandemia, né? gente. Oi? Porém, com essa pandemia, Não estou ele não perguntando dele, conseguiu, Mayara. Não estou mas que perguntando dele, também não. não está Estou ruim, perguntando não do está de uma setor. forma ruim, Escutou, Mayara? professor. Eu não sei se você me escutou. Deixa eu tirar meu vídeo. Não Fala entendi. de novo, desculpa. Ah, Fala de novo, o que eu perdão. estou dizendo é que assim, eu não perguntei sobre a empresa, o dado da empresa, se a empresa vai crescer, se não vai crescer, se vai vender tanto ou não. Estou perguntando do setor. Brasil, nível Brasil, não nível Mainô, nível Brasil. Aham. Vocês têm essa informação? Não, essa informação não. Então, gente, aí eu acho que eu não sei nem mais o que argumentar, gente. Vocês só estão me mostrando que as pesquisas não estão legais. Como é que você vai criar uma matriz que pressupõe que você entenda o serviço dele
se você não fez nenhuma pesquisa do setor para saber como que o setor está no Brasil. Se você não está entendendo como é que é a empresa dele, o que que eles fazem, vocês não vão conseguir fazer nenhuma análise. Essa dificuldade é porque tem alguma pesquisa lá atrás que está fraca, ou que não foi feita. E não precisa, assim, argumentar que fizeram, que não fizeram. Vocês não têm as respostas que eu estou perguntando, gente. Isso vocês deveriam ter. O que vocês entendem? Vocês colocaram no Google dados do setor de comércio exterior? Acho que não, né? Porque a primeira pesquisa... Eu acabei de fazer isso aqui. Então, a primeira página que me mostra aqui é do MDIC, que é o Ministério de Comércio Exterior, tá? Que tem estatísticas de comércio exterior. Vocês não fizeram essa pesquisa. Depois, base de dados do comércio exterior. É a segunda página. Depois, uma outra de uma Associação Brasileira de Comércio Exterior. Dados do comércio exterior. Então, galera, que pesquisa que vocês fizeram? Isso eu só coloquei no Google. Dados, setor, comércio exterior. E achei. E aí vocês estão me dizendo que vocês não acharam nada. E eu não sei nem mais o que falar para vocês, gente. Assim, não dá, eu acho que não faz nem sentido a gente analisar o resto da Ansoff se vocês não sabem o que é a empresa ainda. Se vocês não entendem o setor. Professor, Diga, Bia. então, a questão, eu vou falar por mim, Beatriz. Eu vou falar pela Júlia, pela Maria, Raquel, nem Yasmin. Tô falando por mim, Beatriz. Eu tentei buscar muitas coisas, porque assim, cada uma busca, a gente se reúne depois, gente, o que for achando vai jogando. Eu, sinceramente, pesquisei algumas coisas, realmente, eu não achei isso que o senhor achou, mas algumas coisas que a gente achou, a gente ia botando no grupo, a gente ia lendo, a gente ia debatendo, entendeu? Então, assim, foi falha nossa, foi sim, de talvez não ter buscado por esse lado que o senhor está falando. Então, assim, a gente vai se reunir novamente, vai coletar mais dados, que até porque a gente tem até sexta aí, né? Até sexta Sim. não, até quinta, porque sexta é apresentação, e tentar dar o nosso melhor como a gente sempre fez. Sim, eu não duvido que vocês vão dar o melhor de vocês. Agora eu acho que vocês precisam, assim, se organizar bem, né, gente? Porque eu não sei o que aconteceu. Se vocês fizeram tantas pesquisas assim e tá dando ruim, tem algum problema. Só para mostrar aqui para vocês o que vocês precisam entregar no ciclo 2, nesse que a gente vai finalizar agora. Capítulo 1, sobre a empresa. Qual a empresa, o que ela vende, quem são os donos, quando começou, quantos funcionários, como estão as vendas, ou seja, um panorama geral da empresa. Então, dados gerais da empresa, o organograma atual da empresa, pesquisa de clima organizacional, reputação da empresa nas redes sociais. Isso eu acredito que vocês tenham feito. Capítulo 2, análise do setor. Dados do mercado escolhido. Vocês não têm. Definição de principais concorrentes e comparação com a empresa escolhida em relação ao posicionamento, atributos principais de escolha do cliente. Definição dos principais concorrentes você tem por conta do que o Felipe falou. Se ele não está enxergando algum concorrente, vocês também não estão. E a comparação, acho que vocês não fizeram. Porque eu perguntei e vocês não souberam me responder. E aí a única coisa que precisaria do capítulo 3 é a matriz Ansoff para a gente tomar a decisão de que direcionamento a gente vai dar para as outras análises. Então, assim, o capítulo 2, eu acho que vocês esqueceram. Vocês pularam. Professor, Diga. em relação ao organograma, eu sempre me enrolo para falar essa palavra.
Tinha mandado, a Raquel mandou um exemplo para o senhor, eu montei. Eu vou mandar uma foto aqui para o senhor, porque, tipo assim, eu achei uma. Porque eu estava fazendo pelo PowerPoint. Só que o PowerPoint, eu não tenho muito domínio. Aí eu achei um site que a gente pode se cadastrar gratuitamente e fazer. A gente fez conforme, o senhor falou que não teria problema nenhum em ter uma coisa simples. Posso mandar aqui e o senhor ver? Eu só não vou conseguir ver agora porque eu vou entrar em aula com a turma da noite. Ah, tá. Não, eu ia mandar a foto para o senhor de como está, não ia mandar para o senhor mexer nem nada, não. Eu ia mandar a foto aqui mesmo na reunião. Tá, manda aí, mas eu tenho poucos minutos. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com o senhor. Então, depois, professor, eu mando lá no reservado e falo diretamente, porque como eu que estou montando, falo diretamente com o senhor, não hoje, porque o senhor vai dar aula, eu também não vou Tá. ficar interrompendo a aula do senhor, mas mando Mas, lá e Bia, quando olha só, se preocupa com fechar o capítulo 2, que é muito mais importante, inclusive para você fazer o resto da análise, do que essa parte do organograma. Se o organograma não está legal agora, não está 100% agora, beleza, vamos embora, faz o capítulo 2. Não, tranquilo. A pesquisa é Então, a gente muito vai mais importante. Não, a gente vai focar nisso, pode ficar tranquilo, só que a gente vai se reunir. Como a gente tem até usado, não o Zap só, a gente tem usado até o Google Meet para estar se reunindo, até para conversar, fica até melhor para a gente. Temos Uhum, feito isso. Vamos estar aí se reunindo novamente, tá, pesquisando mais para poder estar fechando isso. tá bom. Gente, não era para ser uma reunião tão pesada, mas acabou que foi, né? Então, assim, eu acho que agora o foco de vocês é entender o setor. A partir do momento que vocês fizerem essa análise de entender o setor, entender o que eles vendem, como que funciona, conseguiram entender isso, gente, a matriz vai sair de boa. Por quê? O que está acontecendo agora? Vocês estão focando muito em pessoa física, em como a pessoa física consome. Ah, a primeira ideia lá foi na penetração de mercado. O influencer, o digital influencer. Cara, digital influencer não é para pessoa jurídica, é para pessoa física. Aí agora a ideia do vídeo no YouTube. Cara, vídeo no YouTube é propaganda para quem fica vendo YouTube. A empresa em si não fica vendo YouTube. Ah, o gestor vai ver o YouTube. Ok, mas ele como gestor, ele vai ver o YouTube para assistir uma música, para ver um vídeo, alguma coisa assim. Então as propagandas que vão chegar para ele não são de comércio exterior, porque ele não vai procurar isso no Google, no YouTube. Entendeu? Vai, de repente, sei lá, o cara é surfista, vai aparecer lá uma prancha vendendo. Então, assim, eu acho muito estranho focar nessa parte do comércio do marketing digital, levando em consideração o que a gente percebe. Se vocês não estão entendendo o setor, pô, você não vai fazer nenhuma estratégia. Porque se você não conhece com o que você está trabalhando. Então, assim, aí até vocês falaram, se fosse um outro setor menos complicado, eu teria mais dados. Será? Vinícius, dá só uns minutinhos, daqui a pouco você conecta de novo. Estou numa reunião aqui. Então, assim, eu não sei, gente. Eu acho que vocês precisam revisitar algumas pesquisas de vocês aí para ver se vai fazer sentido. E, assim, precisam entender melhor o setor, desculpa, o setor que a empresa de vocês, que vocês estão analisando, está atuando, para a partir daí você tomar uma decisão na matriz Ansoff, por exemplo. Senão não vai sair nada. Tá bom, meninas? Professor, Diga. obrigada pelas informações, pela reunião. Eu acho que acredito que foi pesado, mas foi necessário. Foi um choque pra gente, que a gente realmente precisa pesquisar e a gente vai fazer da melhor forma. Tá, beleza.
Aí qualquer Muito coisa obrigada. vocês mandam mensagem lá que eu, assim que der, eu respondo. Se vocês Tá bom. conseguirem pesquisar alguma coisa de hoje para amanhã, foi o que eu falei lá no grupo. Amanhã eu vou ficar disponível para vocês marcarem reunião. Eu não vou marcar especificamente porque aí eu sei que cada um está nos finalmente do projeto. Então eu vou estar online, eu estou começando a elaborar a planilha das notas e tal, então vou estar trabalhando. Aí é só vocês me chamarem que eu respondo vocês. Aí, se quiserem Tá amanhã bom, de manhã professor. marcar reunião também, se vocês conseguirem andar alguma coisa para pesquisa, vocês me falam. Obrigado, Tá professor. bom, Realmente a gente? reunião foi um pouco pesada, mas pelo menos a gente tirou nossas dúvidas, o senhor ajudou a gente com algumas coisas, porque, como a Júlia falou, concordo com ela, foi necessário, porque talvez por falta de conhecimento, talvez as nossas pesquisas podem não ter sido tão profundas assim, não que não tenhamos pesquisado, mas foi bom isso agora, esse feedback do senhor agora, para a gente poder tentar recuperar e evoluir. Tá. Beleza. Então, gente, desculpa pelo banho de água fria aí, mas acho que melhor agora do que no dia da apresentação, né? Tá bom? Então, amanhã, qualquer coisa, vocês mandam mensagem que aí eu falo com vocês. Tá bom. Tá Obrigada, bom, gente. professor. Tchau, boa noite.